tudo bem? Para vocês que se ligam no meu canal, neste vídeo vamos aprender a efetuar a multiplicação de um número real por uma matriz e a multiplicação de matrizes. Multiplicação de um número real por uma matriz, ou seja, a multiplicação por escalar. A definição diz o seguinte: seja A uma matriz de ordem n por n, formada pelos elementos a e j, e alfa um número real. Então, o produto de alfa por uma matriz, neste caso a matriz A, é igual a esta matriz de mesma ordem, n por n, formada pelos elementos alfa a e j. Ou seja, esta matriz é formada pelo produto de um número real por cada um dos elementos desta matriz. Vejamos alguns exemplos. Temos aqui a matriz A formada pelos elementos 1, menos 3 e 2, e a matriz B formada pelos elementos 1, menos 2, 3, menos 4, 5 e menos 6. Vamos calcular, encontrar, determinar a matriz 5A e a matriz 2B. Para isso, gente, iremos multiplicar o número real 5 por cada um dos elementos da matriz A e o número real 2 por cada um dos elementos da matriz B. Ficando assim, então 5 multiplicado por cada um dos elementos da matriz A, vamos ter os seguintes resultados: 5 vezes 1, 5, 5 vezes menos 3, menos 15, e 5 vezes 2, 10. Os seguintes elementos, melhor falando. Então, esta matriz, a matriz 5A, é formada por esses elementos: 5, menos 15 e 10. E a matriz 2B? Vamos multiplicar o número 2 por cada um dos elementos da matriz B. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 4, menos 8. 2 vezes 5, 10. E 2 vezes menos 6, igual a menos 12. Então, a matriz 2B é formada por esses elementos aí: 2 menos 4, 6, menos 8, 10 e menos 12. Então, pessoal, a partir desta definição aqui acima, temos as seguintes propriedades: sejam A e B matrizes reais de ordem n por n e alfa e beta números reais. Então, temos que na primeira propriedade o produto de dois números reais, alfa e beta, multiplicados por uma matriz, neste caso a matriz A, é igual ao número real alfa, multiplicado pelo produto do outro número real, o beta, por uma matriz, ficando alfa vezes, entre parênteses, beta vezes A. Na segunda propriedade, temos aqui a soma de dois números reais, entre parênteses, alfa mais beta, multiplicados por uma matriz. Então, gente, vai ser igual à soma do produto de cada um dos números reais multiplicados por uma matriz. Alfa vezes A mais beta vezes a matriz A. Na terceira propriedade, temos aqui um número real alfa multiplicado pela soma de duas matrizes. Então, esse número real vai multiplicar cada uma das matrizes. Ficando assim: alfa vezes A, matriz A, mais alfa vezes a matriz B. E, na quarta propriedade, um número real 1 multiplicado por uma matriz é igual à própria matriz. Então, 1 multiplicado pela matriz A é igual à matriz A. Vejamos a multiplicação de matrizes. Pessoal, a multiplicação de matrizes não é uma operação simples como as outras que estudamos anteriormente. Não basta multiplicar os elementos correspondentes, digamos, das matrizes A e B, por exemplo, os elementos A1, 2 e B1, 2. Vamos construir a definição de multiplicação de matrizes por meio da seguinte situação-problema. Durante a primeira fase da Copa do Mundo de futebol, realizada na Rússia em 2018, o grupo era formado por 4 países. Observe os resultados: número de vitórias, empate e derrotas de cada um
registrados em uma tabela e em uma matriz A do tipo 4x3, como vocês estão vendo agora no quadro. As informações na tabela são as mesmas que estão na matriz. Temos aqui o desempenho dos países, a começar do Brasil, com 2 vitórias, 1 empate e 0 derrotas. Estes elementos do desempenho do Brasil vão formar a primeira linha da matriz A. Seguindo, a Costa Rica obteve 0 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Estes elementos vão formar a segunda linha da matriz A. A Sérvia obteve 1 vitória, 0 empate e 2 derrotas. Estes elementos vão formar a terceira linha da matriz A. E a Suíça, 1 vitória, 2 empates e 0 derrota. Estes elementos vão formar a quarta linha da matriz A. Com relação à coluna, a primeira coluna da matriz A, pessoal, vai se referir ao número de vitórias. A segunda coluna da matriz A ao número de empates e a terceira coluna ao número de derrotas. Pelo regulamento da Copa, cada resultado, vitória, empate e derrota, tem pontuação correspondente a 3 pontos, 1 ponto e 0 ponto. Veja esse fato registrado em uma tabela e em uma matriz B do tipo 3x1. Temos aqui as informações na tabela e na matriz, são as mesmas, onde os números 3, 1 e 0 se referem ao número de pontos. Número de pontos de uma vitória, 3 pontos. Número de pontos de um empate ou de cada empate, 1 ponto. E número de pontos de uma derrota ou de cada derrota, 0 pontos. E observe que a matriz B é uma matriz coluna. A única coluna da matriz B se refere ao número de pontos. Na primeira linha da matriz B se refere ao número de pontos de uma vitória. Na segunda linha da matriz B, número de pontos de um empate. E na terceira linha, número de pontos de uma derrota. Bom, através desta situação aqui, iremos calcular, encontrar a pontuação de cada um dos países. Vamos multiplicar o número de vitórias pelo número de pontos de uma vitória, ou de cada vitória. Seguindo o mesmo raciocínio, iremos multiplicar o número de empates pelo número de pontos de um empate e o número de derrotas pelo número de pontos de uma derrota. Temos aqui o produto das matrizes AB igual a essa matriz aí, dessas ordens, multiplicando. Então, a primeira linha da matriz A é formada pelo desempenho do Brasil. 2 vitórias, 1 empate e 0 derrota. Então, vamos multiplicar o número de vitórias pelo número de pontos de uma vitória. Na matriz A, o número de vitórias da primeira linha, 2 vitórias multiplicado por 3 elementos da matriz B, que é a pontuação de uma vitória. Seguindo, 1 empate. Ainda na primeira linha da matriz A, 1 empate. Vamos multiplicar por 1 na matriz B. E ainda na primeira linha da matriz A, 0. Vamos multiplicar por 0 na matriz B. Seguindo o mesmo raciocínio, o desempenho da Costa Rica, 0, 1 e 2. 0 vitórias multiplicado por 3. 1 empate multiplicado por 1 e 2 derrotas multiplicado por 0 na matriz B. A Sérvia, 1, 0, 2. 1 vitória multiplicado por 3, 0 empate multiplicado por 1 e 2 derrotas multiplicado por 0. E por fim, vamos multiplicar os elementos da quarta linha pelos elementos da coluna de B. Assim, temos aqui a pontuação. Após multiplicarmos os elementos e somarmos as parcelas, encontramos a pontuação do Brasil, 7, da Costa Rica, 1 ponto, da Sérvia, 3 pontos e da Suíça, 5 pontos. Estes elementos formam a matriz AB, o produto da matriz A por B. Vocês estão vendo aí no quadro. Esta matriz tem ordem 4 por 1.
Analisando a resolução deste problema, o que podemos perceber é que estamos multiplicando elementos com o índice de coluna da matriz A igual ao índice de linha da matriz B. Como assim, professor? Por exemplo, os elementos A42 e B21. Observem o índice de coluna do elemento A42 e o índice de linha do elemento B21. São iguais a 2. Seguindo o mesmo raciocínio, temos aqui também o produto dos elementos A23 e B31. Observando a coluna do elemento A23 e linha de B31, são iguais a 3. Então, de modo geral, isso ocorre com todos os produtos. Então, gente, os números que estão escritos de azul se referem respectivamente ao índice de coluna da matriz A e o índice de linha da matriz B. Bom, o que podemos perceber ainda nesta operação é que a quantidade de colunas da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B. Observe, qual é a ordem da matriz A? 4 por 3. 4 linhas, 3 colunas. Qual é a ordem da matriz B? 3 por 1. 3 linhas e 1 coluna. Então, 3 colunas da matriz A, 3 linhas da matriz B. E o produto da matriz A pela matriz B tem ordem formado 4 por 1, 4 linhas, 1 coluna. 4 linhas é a quantidade de linhas da matriz A. 1 coluna é a quantidade de colunas da matriz B. Assim, podemos definir a multiplicação de matrizes. Sejam a matriz de ordem n por n, n linhas, n colunas, formada pelos elementos A e J, e a matriz B de ordem n por p, n linhas, p colunas, formada pelos elementos B, J, K. Então, como diz anteriormente, a quantidade de colunas da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B. A matriz A tem n colunas e a matriz B tem n linhas. Essa condição, pessoal, é suficiente para efetuarmos a multiplicação de matrizes da matriz A pela matriz B, que é a matriz dada por AB igual a uma matriz de ordem n por p, m linhas da matriz A, p colunas da matriz B. Esta matriz, a matriz AB, é formada pelos elementos C e K, onde cada elemento é escrito dessa forma. C e K é igual a multiplicação de AI1 por B1K mais AI2 multiplicado por B2K, seguindo AIN multiplicado por BNK. Vejamos o exemplo. Temos aqui duas matrizes, a matriz A e a matriz B. E vamos calcular o produto da matriz A pela matriz B. Antes, precisamos verificar se é possível multiplicar a matriz A pela matriz B, efetuar a multiplicação de matrizes. Observe as matrizes A e B. A matriz A tem 3 linhas e 2 colunas, ordem 3 por 2. E a matriz B, 2 linhas e 2 colunas. Como a quantidade de colunas da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B, igual a 2, é possível efetuar a multiplicação de matrizes neste exemplo. Então, vamos efetuar o produto da matriz A pela matriz B. Iremos multiplicar os elementos da primeira linha da matriz A pelos elementos da primeira coluna da matriz B. Seguindo, iremos multiplicar os elementos da primeira linha da matriz A, agora pelos elementos da segunda coluna da matriz B. Vamos seguir o mesmo raciocínio com a segunda e terceira linha da matriz A. Então, vamos fazer os cálculos. 1 vezes 1
mais 2 vezes menos 1, 1 vezes 2, mais 2 vezes 0. Agora iremos multiplicar os elementos da segunda linha da matriz A pelos elementos da primeira e depois da segunda coluna da matriz B. 2 vezes 1 mais 1 vezes menos 1 e 2 vezes 2 mais 1 vezes 0. Terceira linha da matriz A. 1 vezes 1 mais 3 vezes menos 1. E 1 multiplicado por 2 mais 3 multiplicado por 0. Agora vamos efetuar as operações. 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. 1 menos 2 é igual a menos 1. 1 vezes 2, 2, mais aquela parcela ali é 0. 2 mais 0 é igual a 2. 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes menos 1, menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. 2 vezes 2, 4. Aquela parcela é igual a 0, então 4 mais 0 é igual a 4. 1 vezes 1, 1, mais 3 vezes menos 1 é igual a menos 3. 1 menos 3 é igual a menos 2. E 1 vezes 2 é igual a 2. Aquela parcela é igual a 0, então 2 mais 0 é igual a 2. Assim, encontramos a matriz AB, que é formada por esses elementos. Esta matriz tem ordem 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas. A quantidade de linhas da matriz AB corresponde à quantidade de linhas da matriz A, e a quantidade de colunas da matriz AB corresponde à quantidade de colunas da matriz B. Vejamos as propriedades da multiplicação de matrizes. Desde que sejam possíveis as operações, temos as seguintes propriedades. A primeira, a multiplicação de uma matriz pela matriz identidade. Neste caso, a multiplicação da matriz A pela matriz identidade é igual a matriz identidade multiplicado pela matriz A, que é igual à própria matriz A. A segunda e a terceira propriedade se referem à propriedade distributiva. Na segunda, vamos multiplicar a matriz A pela soma das matrizes B e C, que é igual a matriz A multiplicado pela matriz B, mais a matriz A multiplicado pela matriz C. E na terceira propriedade, temos aqui a soma das matrizes A mais B multiplicado pela matriz C, que é igual a matriz A multiplicado pela matriz C, mais a matriz B multiplicado pela matriz C. Na quarta propriedade, temos a associativa. Podemos associar o produto de matrizes de maneiras diferentes. Observe, temos aqui o produto da matriz A vezes B pela matriz C é igual a matriz A multiplicado pelo produto da matriz B vezes a matriz C. Na quinta propriedade, temos aqui a matriz nula multiplicado pela matriz A é igual a matriz A multiplicado pela matriz nula, que é igual a matriz nula. Qualquer matriz multiplicado pela matriz nula tem como resultado a matriz nula. Bom, gente, de modo geral, na multiplicação não é válida a propriedade comutativa, ou seja, A vezes B não é igual a B vezes A. A vezes B é diferente de B vezes A. Para entendermos melhor, vejamos um exemplo. Temos aqui a matriz A formada pelos elementos 1, 2, 0 e 1 e a matriz B formada pelos elementos 1, 0, 3 e 1. Vamos efetuar a multiplicação da matriz A pela matriz B
e depois vamos fazer a multiplicação da matriz B pela matriz A. Efetuando o cálculo, a matriz A multiplicado pela matriz B é igual a uma matriz formada pelos elementos 7, 2, 3 e 1, nesta ordem. E B multiplicado pela matriz A resulta em uma matriz formada por esses elementos 1, 2, 3 e 7, nesta ordem. Observe que o produto da matriz A pela matriz B resultou em uma matriz diferente do produto da matriz B multiplicado pela matriz A. Bom, pessoal, assim finalizamos a nossa aula. Espero que tenha gostado. Continue acompanhando os nossos vídeos e nos veremos nas próximas aulas.